Como disse o teu servo no passado, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ó Deus, fala os nossos corações, precisamos de Ti. Transforma, ó Deus, a realidade da nossa igreja. Mais uma vez, ó Deus, nossos corações se entristecem, ó Deus, com esses bancos vazios. Precisamos, ó Pai, urgentemente do avivamento espiritual. Precisamos, ó Deus, urgentemente, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, falando nos corações de cada membro desta igreja, de cada visitante. Sabemos, ó Pai, que tem alguns que estão impossibilitados de vir aqui. Estão enfermos, internados, como a dona Eliana, te pedimos a Tua graça, Tua misericórdia sobre a vida dessa nossa irmã. Tua bênção, Pai, sobre a vida dela, Pai, que haja solução para o avivamento dela. Seja o seu esposo lindo, Pai, fortalece o teu servo, para que ele seja, ó Deus, o amparo necessário para a sua esposa. Assim também, ó Pai, cuida do Marcozinho também que não está bem. Cuida, Pai, da Érica, do Casinho, ó Pai, para que eles cuidem bem do seu filhinho. Mas, ó Deus, também, ó Pai, sabemos destes, ó Pai, que estão aumentados, Dona Dila, internada no asilo, estava aventada também por esses dias. Ajudaram a tia Isabel a passar com dias. Mas, ó Pai, nós temos exemplos, ó Pai, claros aqui e hoje, de irmãos que poderiam estar em casa, ó Pai, porque estão enfermos também, porque estão em dificuldades, mas se resolveram estar com a Tua presença aqui nesta noite. Ó Deus, transforma a nossa realidade. Mais uma vez eu te clamo, Senhor. Transforma a nossa realidade, a realidade da nossa igreja de Filadélfia. E verdadeiramente, ó Pai, nós possamos te buscar. Verdadeiramente, ó Pai, possamos, ó Pai, não somente nos cultos, mas todos os dias estarmos na Tua presença. Mais uma vez, fala os nossos corações. Apenas clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 30. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 30. Crônicas 20, do verso 1 ao verso 30. Mesmo assentados com toda a reverência, acompanha a leitura do texto que diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da lei do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todos da cidade de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se
desviaram e não nos destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos sobre Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zim, encontrar-vos-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomar posição, ficar parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os seus levitas, os filhos de Coatitas e dos Coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para a casa do Senhor veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na tua casa, para louvar, exaltar e para ouvir a tua voz. Esse é o momento em que nós debruçamos sobre a tua palavra que é a verdade. E pedimos a Deus que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as tuas verdades nessa noite. Que saiamos aqui cheios da tua presença, que saiamos aqui transformados pelo poder do Senhor, e certos, ó Deus, de que o Senhor é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro Agulha Dourada
que trata sobre Cancún, relata a vida e o ministério de Adolim Judson como missionário em Birmania. Ele foi o primeiro missionário a levar o evangelho para aquele país. E a história, o livro relata quantas dificuldades ele teve que enfrentar para pregar o evangelho. Diz-nos o relato histórico que quando ele chega naquele lugar, o Senhor se aproxima dele, ele diz: olha, outra coisa senão sofrimento é o que você pode esperar nesse lugar. Uma coisa é certa, a única coisa que você pode esperar nesse lugar é sofrimento. Os birmaneses o perseguirão caso lhe queira trazer outra religião. E talvez você será morto. E o meu conselho para você, como jovem, pega as suas coisas e volta para sua casa e larga a mão dessa história de fazer o nome do Senhor conhecido. O livro relata que esse jovem ficou muito triste, amargurado, mas mesmo assim ficou naquela região para pregar o evangelho, porque ele estava profundamente impactado com a palavra, ele estava profundamente impactado com aquilo para o qual Deus o havia chamado para pregar o evangelho naquele lugar e a permanecer naquela região até que o nome do Senhor fosse conhecido. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Crônicas, de acordo com a tradução judaica, a tradição judaica, ele foi escrito por Esdras, aproximadamente por volta do ano de 400 a.C. E o texto e o livro foi escrito para encorajar e orientar a comunidade que havia retornado do exílio babilônico com o fim de restabelecer a sua vida como o povo de Deus na terra que prometeram os patriarcas. Eles deveriam viver como filhos de Deus. Chegamos no capítulo 20 que nós lemos essa noite e contém uma das histórias mais destacadas, não só no livro de Crônicas, mas em toda a Bíblia, porque descreve para nós uma história israelita sem igual. Embora outras ocasiões Deus havia trabalhado e pelejado em prol dos seus filhos, mas aqui de maneira muito clara o texto descreve que eles não fizeram nada, eles apenas ouviram a voz e obedeceram a voz de Deus, e Deus então sai à frente e peleja por eles, e Deus lhe dá a vitória. O Deus ao qual a Bíblia apresenta é o Deus que foi à frente, pelejou por eles, eles apenas louvaram, bendizeram, obedeceram a voz do Senhor, e por causa disso eles se tornam apenas espectadores do grande espetáculo de Deus conduzindo a história dos seus filhos. Me chama a atenção porque o texto é muito claro, o Senhor vai à frente, nos chama a atenção porque o texto vai dizer que Josafá estava com medo, ele não sabia mais o que fazer, então ele se coloca na presença de Deus. A história vai acontecendo de uma maneira em que nós chegamos nesse capítulo onde, de maneira muito clara, os moabitas ficaram ensanguentados, mas não prostrados depois da batalha com Jorão. E agora Deus então vai dar a vitória a Josafá e a todo o povo de Deus. Nós como filhos, nós como servos, nós como pessoas que fomos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos que o Senhor trabalhe em nosso favor. Nós somos pessoas completamente dependentes de Deus. Por isso, nessa noite, à luz desse texto, segundo Crônicas capítulo 20, eu gostaria de pensar com você a respeito do que nós devemos fazer nos naufrágios da nossa vida. Há momentos na minha vida e na sua vida que parece que não há mais soluções. Há momentos em que nós paramos e analisamos o cenário, olhamos para a nossa vida, olhamos para o presente, olhamos para o futuro, e a circunstância da nossa vida, nós não encontramos nenhuma perspectiva de melhora. Talvez a grande questão e a grande pergunta é o que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer. Se você voltar no verso 12, o texto diz: nosso Deus, acaso não executamos
Eu não sei se você já chegou nesse ponto em algumas vezes da sua vida, em que você para e você diz: olha, Senhor, eu não sei mais. Eu não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu retorno, eu não sei se eu fico parado, eu não sei qual direção tomar, eu não sei por que caminho seguir, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tentei de tudo. E é interessante que, se nós olharmos Josafá, era um rei, ele tinha várias pessoas para aconselhá-lo, para caminhar com ele. Segundo os estudiosos, ele já tinha consultado todos eles. O texto é muito claro em nos dizer no verso 3 que Josafá teve medo. Esse homem então busca os conselhos, ele busca pessoas para que possa o aconselhar, e depois de tudo isso, ele diz: Senhor, olha, nós não temos força nenhuma para nós resistirmos ao inimigo e nós não sabemos o que fazer. O que nós vamos fazer a partir de agora? O que me chama a atenção, porque o texto está dizendo que Josafá está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, olha, nós não sabemos o que nós devemos fazer. Mas esse homem, mesmo não sabendo o que estava fazendo, ele nos ensina verdades extraordinárias para a minha vida e para a sua vida. Mesmo ele declarando no verso 12: Senhor, nós não sabemos o que fazer, esse homem faz as coisas da maneira correta. O que fazer então quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando estamos nos naufrágios da vida? Primeira verdade que Deus nos revela: nós precisamos buscar ao Senhor. Se você voltar os olhos, verso 1 e verso 2, o texto vai descrever que os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: olha, grande multidão vem contra ti além do mar e da Síria, e esses já estão em Azate Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. O cenário é desesperador, há uma batalha a ser travada, há uma luta a ser feita, e agora Josafá não sabe o que fazer. Ele ouve as notícias sobre os seus inimigos. O relato vem até ele, homens lhe contaram que uma grande multidão se aproximava, e o cronista cita como uma grande multidão. Esse exército maciço vira da lei do Mar Morto e chegara a Engedi, um local a meio caminho do litoral ocidental do Mar Morto. E é interessante porque os estudiosos vão dizer que essa rota de penetração era incomum, eles nunca faziam, esse caminho era algo completamente novo. E qual era a ideia? O exército que vinha para lutar contra os filhos de Deus, eles vinham para um lugar não conhecido para que eles pudessem pegar o povo de Deus e Josafá de surpresa. Eles já estavam a 40 quilômetros ao sul de Jerusalém. E o texto nos diz que então Josafá teve medo. E meus irmãos, quando o texto diz aqui que ele teve medo, eu não sei se, por exemplo, você tem medo de andar de montanha-russa, o negócio que fica girando, sabe? Talvez quando você vai, está todo mundo ali junto, reunido, e para você dar onde que você não tem medo, você vai morrendo de medo. E enquanto você está ali rodando e girando, você está desesperado, com medo, com frio. E aí quando você desce dali, estão os seus amigos, e olha, que legal, foi ótimo, extraordinário. Mentira. Mas o medo aqui não é esse medo de um momento apenas aonde você vai andar numa montanha-russa, por exemplo. Mas é um medo que o persegue dia e noite, o tempo inteiro. Ele não consegue ter paz. É aquilo que aflige o mais íntimo do nosso ser, aquilo que afeta a nossa alma, aquilo que não deixa nós descansarmos, não deixa nós orarmos, não deixa nós buscarmos ao Senhor muitas vezes, porque nos aflige de tal maneira que nós ficamos incomodados, e você deita para dormir e você rola a noite inteira na cama porque você não consegue pegar no sono porque você está com medo. O texto diz então que esse homem, tomado pelo medo, ele se pôs a buscar ao Senhor.
Interessante, porque muitas vezes os momentos mais difíceis são os momentos em que nós buscamos a Deus. Interessante que quando nós estamos com medo e quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, é o momento mais apropriado para nós buscarmos a Deus, e muitas pessoas têm deixado para buscar a Deus apenas nesses momentos. Me chama a atenção porque o autor faz questão de enfatizar que Josafá passou então a buscar a Deus como sendo necessário aquele que deseja receber as bênçãos de Deus. Esse homem começa a buscar ao Senhor. Esse homem começa a clamar a Deus. É interessante que se você continua a leitura na Escritura, Josafá vai ser elogiado muitas vezes, porque ele era um homem que buscava a Deus. Você vai encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 4, onde diz: antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Josafá, nas horas mais difíceis da sua vida, ele faz o que Salomão deseja que seus leitores façam com os seus problemas. Ele busca Deus. Esse homem vai buscar o Senhor, esse homem vai buscar a direção de Deus, esse homem vai buscar a orientação de Deus, esse homem quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia nos deixa muito claro: se nós buscarmos, nós não encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você se lembra muito bem, 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus, mas nós temos que buscá-lo. O problema é que nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a Escritura, só que o que falta a nós é buscarmos a Deus. Me chama a atenção ainda, porque no verso 3 o texto vai dizer que Josafá teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Era rei, ele vai buscar ao Senhor, ele vai buscar socorro em Deus, mas ele coloca todo o povo de Judá também para buscar a Deus. É o único rei em toda a história que proclamou o jejum nacional. E esse homem é elogiado por sua extraordinária devoção a Deus. O que é um jejum? Jejum é uma fome de Deus. É quando você se abdica da sua alimentação para alimentar o seu físico, porque você está muito mais preocupado com o alimento espiritual. Eu quero ser preenchido, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu separo um tempo de oração, de consagração. Eu não vou me envolver com as coisas cotidianas, eu não vou mais alimentar o meu físico, porque eu preciso alimentar o meu espiritual, porque eu tenho pressa que Deus me atenda. Eu não estou dizendo, irmãos, que se você fizer um jejum, Deus tem a obrigação de responder a sua oração imediatamente, mas quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: Senhor, por favor, olhe para nós, nós temos sede do Senhor, nós temos fome do Senhor. Esse homem está com medo, ele não sabe o que fazer, então ele se põe a buscar ao Senhor, e ele jejua, ele coloca toda a nação para jejuar ao Senhor. Eu quero saber claro em dizer que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e para buscar ao Senhor. Lembra do Salmo 121? Erguemos os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Erguemos os olhos para um monte de problemas que nós temos. De onde virá o socorro? Ele vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, o monte de boleto que você tem que pagar. Da onde vem o seu socorro? Vem do Senhor. Eleva os olhos para um monte de situações adversas que estão sobrevindo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Da onde virá o socorro? O meu
medo e esse homem passa a clamar, a buscar, a jejuar, e todo o povo começa a buscar ao Deus que pode conduzir as suas vidas. A congregação de Josafá preenchia as condições para a bênção buscadas a Deus, foi quando enfrentavam as dificuldades, eles deveriam unir-se em jejum e buscarem a Deus. Me chama a atenção ainda, irmãos, porque o texto vai descrever que eles estão pedindo socorro ao Senhor, verso 4. De todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus. O texto vai descrever a partir do verso 5, Josafá se coloca em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, e ele começa a orar. E o que Josafá está orando? Josafá está relembrando a Deus das bênçãos do Senhor, aquilo que Deus havia prometido para os seus filhos. Vamos falar comigo, a partir do verso 6, o texto diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, porventura, nosso Deus. Não nos faz de fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, presta atenção, verso 9: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. E o que, irmãos? Livrarás. Esse homem conhecia a palavra. Esse homem está orando a Deus, ele está lembrando ao Senhor. Lembra, Senhor, quando Salomão edificou o templo? Nós estamos todos reunidos numa cerimônia de louvor e adoração ao nome do Senhor. E o Senhor disse que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, fome, se nós apresentássemos diante do Senhor, o Senhor nos ouviria e o Senhor nos daria livramento. Ou seja, em certo sentido, e eu já disse isso aqui numa certa feita, quando eu estava pregando o Salmo de número 6, se não me falha a memória, num certo sentido, Deus gosta de ser lembrado das suas promessas. Deus gosta que as nossas orações estejam pautadas na sua palavra. Josafá está orando, e entenda, irmãos, palavra que você gosta de ouvir ou dizer, perceba, o texto dizendo que ele está com medo. Esse homem está com medo, ele se coloca diante de Deus para orar, ele chama todo mundo para jejuar, ele vai buscar socorro em Deus, mas ele lembra ao Senhor: olha, o Senhor prometeu que se nós o buscássemos, se nós clamássemos o Senhor na nossa angústia, o Senhor nos ouviria e o Senhor nos livraria. E aí o texto continua: Senhor, agora pois eis que os seus filhos, os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinhas a terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Senhor, acaso não executarás todo o teu julgamento contra eles? Porque nós não temos força para resistirmos. Olha a declaração desse homem e do povo de Deus: Senhor, nós não temos força. Em outras palavras, o que Josafá está dizendo: Senhor, nós não temos condições nenhuma para resistirmos à espada dessa grande multidão que vem contra nós. Mas presta atenção, irmão, verso 12: em nós não há força, a espada dessa grande multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Consegue imaginar o rei tremendo de medo,
não consegue dormir, não consegue descansar, não tem a solução. Ele reconhece que o seu exército não tem condições de vencer a batalha. Nós não temos capacidade nenhuma para vencer. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos que caminho seguir, mas Senhor, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Meu irmão, tem muitas vezes que na nossa vida também nós não sabemos o que fazer. Tem muitos momentos na nossa vida que nós não sabemos que caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes nós estamos tomados pelo medo, e talvez essa noite você veio aqui tomado pelo medo, você não sabe por quais caminhos seguir, você não sabe quais atitudes tomar. Olhe para a vida desse homem, esse homem se coloca diante de Deus em oração, ele busca Deus, mas os seus olhos estão em Deus. Para de olhar para as nuvens escuras do sofrimento. Para de olhar para as suas dificuldades. Para de olhar apenas para as suas lutas, para as suas provações, para as suas dificuldades, para as suas lágrimas. Olhe para o Senhor. Reverendo Hernandes, em um dos seus sermões, contando uma experiência pessoal, ele disse que o dia mais nebuloso da sua vida foi o dia em que ele estava lá em Bragança Paulista, que foi pastor lá durante 2 anos. Seu telefone toca, o seu pai havia falecido, Espírito Santo. Ele toma um avião ali em Congonhas. Quando o avião vai decolar, então aquele nevoeiro todo, e ele muito abatido pela perda do seu pai. O avião começa a decolar e passa alguns minutos. Está lá em cima, nos céus, acima daquele nevoeiro todo, e o sol estava brilhando. Ele conta que foi uma mensagem muito simples. Você está sofrendo, você está passando por esse momento nebuloso, mas olhe para aquilo que eu posso fazer por você. Meu irmão, minha irmã, em meio às lutas, em meio aos naufrágios da vida, em meio às dificuldades da vida, eu e você precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Para de olhar para as circunstâncias. Josafá está dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Segunda verdade, eu gostaria de destacar nessa noite: não basta apenas você orar nos momentos difíceis, mas você precisa também ouvir a voz de Deus. A partir do verso 14 ao verso 17, Josafá então convocou uma assembleia. Eles estão reunindo todo o povo, está vindo gente de todos os lugares. E o texto diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido sobre Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, os que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Me chama a atenção porque Josafá começa de pé e termina com o fato de todo Judá de pé diante do Senhor, todos prostrando e adorando ao nome do Senhor. O Senhor responde ao povo por meio de um oráculo, e nesse caso a resposta veio por um levita presente na assembleia, chamado Jaziel, que servia a uma das funções proféticas. Jaziel ficou de pé na congregação, veio o Espírito do Senhor sobre ele, o Espírito desce sobre ele, e então ele começa a falar em nome de Deus. O cronista relatou o discurso de Jaziel de maneira que relacionasse com o texto de Deuteronômio capítulo 20, verso 2 ao verso 4, que diz: quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dar-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos
vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais nem vos atemorizeis diante dele, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Esse texto é Moisés ordenando aos sacerdotes e assegurando o povo da vitória enquanto se preparavam para lutar pela conquista da terra, e o próprio Moisés fizeram o êxodo no Mar Vermelho. Mas agora o texto revela para nós que essa batalha, olhando para as conquistas anteriores de Israel, o cronista demonstra que a batalha do dia de Josafá seguia o padrão das santas batalhas anteriores de Israel. Ele faz uma introdução, ele fala uma palavra de encorajamento. Então ele vai instruir Josafá e Judá sobre o plano da batalha, que é acompanhada de um outro encorajamento. Presta atenção, o texto diz que Jaziel se dirige a todo Judá, pois ele quer ser ouvida por toda a congregação, que representava a nação de Judá e que Deus lhe havia falado, e ele começa o seu discurso com uma exortação a Judá: não temais e nem vos assusteis. A peleja não é de vocês. A peleja é do Senhor. Não precisam ter medo. Lembra quando Deus chama Josué? Josué capítulo 1, verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer entrares. Meu irmão, nós nos colocamos diante de Deus em oração e nós clamamos ao Senhor, e nós oramos, e nós jejuamos, e os nossos olhos estão postos em Deus, mas eu preciso e você precisa ouvir a voz do Senhor, e Deus está dizendo: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é de vocês, mas a peleja é minha. Amanhã eu vou descer contra eles, e eu vou encontrar com eles no vale, no deserto, e eu vou destruir todos eles. Vocês não terão, diz o verso 17, não tereis de pelejar, tomar posição, ficar parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saias ao encontro, porque o Senhor convosco. Quantas vezes nós não damos ouvidos à voz de Deus? O Senhor está dizendo: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar desesperados, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque eu que vou lutar por vocês. Lembra das palavras de Paulo, Romanos capítulo 8? A partir do verso de número 32: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, nós não vencemos porque estamos com o Senhor. O povo passa a buscar a Deus, e Deus então responde à oração. Deus dá a instrução: não temam, não fiquem assustados, porque eu estou com vocês. Lucas capítulo 11, verso 28, o texto diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tiago, capítulo 1, verso 19, nos diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aquele que ouve atentamente a palavra da verdade progride na piedade. O texto está dizendo, e Deus está dizendo por meio do seu profeta, que Deus estava ali com o seu povo. Deus estava ali com os seus filhos, e que Deus iria liderar a sua batalha. Qual é a atitude de Josafá, irmãos? Verso 18: então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? Adoraram. O que é adorar? O que é adoração? Adorar é você exaltar o nome do Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz.
Me chama a atenção porque olha a ordem do texto. Esse homem recebe a notícia que há uma multidão vindo contra eles. Ele se coloca em oração, ele chama o povo, proclama o povo a jejuar, a orar, a buscar a face de Deus. O profeta se levanta, olha, Deus está no meio de vocês, e Deus é convosco, e Deus vai pelejar por vocês. O povo então, consequentemente, eles param e eles se prostram e adoram a Deus. A batalha não foi vencida. Ainda eles não saíram, eles ainda não viram o poder de Deus agindo, eles não viram seus inimigos sendo derrotados, mas por causa da sua confiança em Deus, sabendo quem é o seu Deus, todo o povo se prostra perante o Senhor e adora a Deus. Senhor, Tu és Deus, Tu és aquele que governa, Tu és aquele que sustenta, o Senhor é Deus Santíssimo, o Senhor é o Deus dono das nossas vidas, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. O povo para adorar ao nome do Senhor, sendo que a batalha ainda não estava vencida, mas eles confiavam no seu Deus. Não é uma confiança cega, tá bom, irmãos? Mas eles tinham experiência com Deus e a fé. Não é como nós confiamos, olha, eu confio, mas meio desconfiando. Você olha para o texto e me entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você ora, ele entrega, você acaba de orar, e você não consegue dormir porque você está preocupado. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai agir mesmo? Perceba, o texto está dizendo que na vida uma multidão. Senhor, nós não temos condições de resistir a essa grande multidão, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, por isso nós Te adoramos, porque eu sei quem é o meu Deus, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que o meu Deus vai cuidar de mim. O Senhor está dizendo, eu estou com vocês, a peleja não é vossa, a peleja é minha. Mas talvez a grande pergunta nesse ponto, será que nós ouvimos a voz de Deus? E será que nós confiamos nele? Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e Jerusalém se prostraram diante do Senhor, e o adoraram, dispuseram seus levitas, os filhos dos coatitas e dos coreítas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Eles estão louvando sem ver ainda o agir de Deus. Às vezes nós olhamos para Tiago, e o texto vai dizer, no seu último capítulo, está alguém sofrendo, chama os presbíteros e ora com ele, está alguém alegre, cante louvores. Parece que a teologia bíblica não é apenas em Tiago. Você olha aqui e é completamente diferente. Eles estão com medo, há um exército, uma multidão querendo derrotá-los. Em meio ao medo, em meio a não saber o que fazer, mas porque os olhos estão postos em Deus, esse povo está louvando ao Senhor. Vamos ser realistas. Quando as coisas estão tudo bem, muitas vezes nós não estamos louvando. Imagina quando as coisas estão ruins. Qual é o nosso sentimento? Qual é a nossa sensação, muitas vezes, de reclamar, de murmurar e até mesmo de brigar com Deus? Esse homem, como eu disse lá no início, sem saber o que fazer, ele nos ensina. Ele ora, ele busca, Deus fala, e quando Deus fala, todo o povo se prostra e adora e louva ao nome do Senhor. Terceira e última questão, para nós encerrarmos. A partir do verso 20 até o verso 25, esse povo sai a batalhar em busca da vitória.
No dia seguinte, Josafá, logo pela manhã cedo, marchou ao encontro dos seus inimigos com o exército, obedecendo exatamente o que lhe fora ordenado pelo Senhor. E Josafá deu as instruções finais, pois a instrução do levita formava uma comissão implícita da qual Judá tinha que cumprir. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Josafá chama o povo para a batalha, mas ele chama o povo a crer em Deus. Vamos olhar comigo a partir do verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estáis, o que, irmãos? Seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Traduzindo para nós hoje: crede no Senhor e você está seguro. Crede na palavra e vocês vão prosperar. Crede em Deus e vocês estão seguros. Adorem ao Senhor, bendigam o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor, mas creem também na palavra, porque se vocês creem na palavra, vocês vão prosperar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você já imaginou, irmão? Eu estava estudando o texto, eu fiquei imaginando a cena. Todo mundo, o exército dos filhos de Deus, tremendo de medo. Há uma multidão vindo para guerrear com eles, e agora eles saem louvando e adorando e dizendo: olha, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles saem cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eles não foram atrás de melhores munições para vencer o exército. Eles não foram atrás de achar novos soldados. Obedecendo a voz do Senhor, eles estão confiando, estão seguros em Deus. Eles estão crendo na palavra para prosperarem. E saem marchando, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O texto continua. Tendo eles começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram com os moradores do monte Seir para os destruir e exterminarem, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles precisaram batalhar? Não. Apenas obedeceram ao nome do Senhor. Vão indo para a batalha, rendendo louvores ao nome de Deus. Então Deus, de maneira extraordinária, faz emboscada contra eles mesmos, contra o povo de Amon, de Moabe e os de Seir, e eles começam a brigar entre si. E quando o povo de Israel chega, verso 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Precisaram pelejar? Não, porque a peleja não era deles, a peleja era do Senhor. Mas esse povo está com os olhos postos em Deus. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram ao Senhor, e Deus lhe deu a vitória. O texto ainda descreve que, verso 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que poderiam levar, e 3 dias para saquear o despojo, porque era muito.
Meu irmão, o que fazer nos dias mais difíceis da nossa vida? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, você e eu precisamos orar. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas talvez alguma coisa que está causando medo em você. Talvez alguma situação, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela relacional, seja na sua empresa, seja com os seus filhos, seja no seu casamento, seja no relacionamento com os seus pais. Talvez alguma coisa está te causando medo. Quando você não sabe o que fazer, você precisa, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Busque ao Senhor em oração, em jejum, em consagração. O nosso coração está completamente triste. Já foi orado pelo presbítero e ver bancos vazios. A primeira coisa que nós precisamos fazer, oração. Jejuar pelas vidas que estão fracas na fé. Segundo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque a peleja não é minha, muitas vezes a peleja não é sua, a peleja é do Senhor e Ele está conosco. Lembra do que Jesus diz no final dos Evangelhos: eu estou convosco todos os dias. Consumação dos séculos. Mas você precisa estar em adoração ao nome do Senhor. Porque você precisa gravar muito claro na sua mente: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, porque eu olho para o Senhor, eu estou adorando, eu estou louvando, eu estou bendizendo ao nome do Senhor. E por fim, você precisa obedecer ao nome de Deus. O povo obedece aquilo que o profeta tinha dito. Eles saem cantando, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, dando louvores ao nome do Senhor. E o Senhor destrói todos os seus inimigos. Jesus vai dizer para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele teve lutas, ele teve provações, sofrimentos, angústias, mas ele teve bom ânimo, ele foi até o fim. E nós, será que estamos desistindo do meio do caminho? Será que estamos murmurando e reclamando dos propósitos de Deus para as nossas vidas? Quando você não sabe o que fazer, olhe para o Senhor, ore ao Senhor, ouça a voz do Senhor e obedeça ao Senhor, porque Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque de pé. Gostaria de orar com você. Gostaria de clamar ao Senhor pela nossa vida. Nós precisamos do Senhor agindo, operando, derramando graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta noite. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos encontrarmos na Tua casa. Ó Deus, o Senhor é o Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe quais são os nossos medos. O Senhor sabe quais são os nossos sofrimentos. O Senhor sabe quais são as nossas angústias, as nossas tristezas, aquilo que talvez tenha tirado a nossa paz. E talvez, ó Deus, nós estamos no ponto onde nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos que atitudes tomar, mas essa noite, quando debruçamos sobre a Tua palavra, o Senhor
Senhor Deus nos convoca a voltarmos ao Senhor em oração, em jejum, clamando ao nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. O Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Deus presente. O Senhor é Deus Emanuel que caminha com seus filhos. Ó Deus, que os nossos olhos estejam postos em Ti. Não permita que os nossos olhos venham a desviar do Senhor, mas que os nossos olhos estejam repousados em Ti o tempo todo, que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que olhemos para o Senhor, olhando, como diz Paulo, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz. Temos lido a Tua palavra, temos ouvido a Tua voz muitas vezes, mas o nosso coração está endurecido demais. E por isso, ó Deus, se o nosso coração é de pedra, nós clamamos essa noite. Tira esse coração de pedra e coloca em nós o coração de carne, um coração sensível para ouvir a Tua voz. Mas não queremos apenas orar, não queremos apenas ouvir, mas sobretudo queremos obedecer ao nome do Senhor. Por isso colocamos a vida da igreja Filadélfia nas Tuas mãos. Uma igreja que tem servido ao Senhor já há mais de 33 anos aqui nesse lugar. Mas, ó Deus, muitos dos nossos ainda não entenderam e ainda não compreenderam que precisam se quebrantar diante do Senhor e obedecer a Tua palavra. Que não podemos deixar de congregar-nos como é costume de alguns. Que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Enfim, há tantos textos extraordinários que o Senhor nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas, e muitas vezes nós tapamos os ouvidos, fechamos os olhos e não queremos ouvir a Tua voz. Mas, ó Deus, nós clamamos essa noite: haja na vida da Tua igreja, haja na vida do Teu povo, que se reúne aqui nesse lugar para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós queremos ver esses bancos cheios de almas unidas ao Teu nome. Nós queremos, como conselho, estarmos discutindo maneiras para ampliar o templo, porque não cabe mais gente aqui que estão com fome e com sede do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, trabalhe nas nossas vidas, trabalhe no coração dos eleitos do Senhor aqui nesse bairro, para que nós possamos pregar o Evangelho, que eles sejam rendidos ao nome do Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe na vida dos eleitos do Senhor, para que eles se rendam ao nome do Senhor e possam junto conosco bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Abençoe a Tua igreja, desperta o nosso coração para buscarmos ao Senhor. Desperta o nosso coração para adorarmos ao nome do Senhor, por aquilo que o Senhor é, nosso Deus, o nosso Pai, aquele que tem conduzido as nossas vidas, aquele que nos tirou da lamação do pecado e nos transportou para o reino do Seu amor. Somos filhos amados do Senhor, e nos ajude a vivermos uma vida que de fato glorifique ao nome do Senhor. Nos dê, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Que seja uma semana de bênçãos, uma semana, ó Deus, onde a Tua presença continue sendo constante, e que a nossa alma, todos os dias e a todo momento, esteja sedento pela presença do Senhor. Nós oramos, nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mesmo em pé aí no 299, fortalece a Tua igreja. Após cantar, nós receberemos a bênção do Senhor. E no 299.
Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, e sobre vós permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, faltou apenas 2 avisos. Primeiro aviso, eu falei de manhã que a nossa irmã